Agora, aqui na Guararema Vale Litoral, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui mais uma vez para meditar, refletir o Evangelho do dia e queremos convidar você aí para participar conosco deste momento. O Evangelho de hoje é de Mateus 13, 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro, sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui o Evangelho é interessante, né, que as pessoas passaram da admiração para a decepção, né? Admiraram e depois ficaram decepcionados, né? Então, admiravam porque Jesus tinha tanta sabedoria, tinha tanto poder, fazia coisas extraordinárias, falava com autoridade, fazia prodígios, milagres, mas de repente, quando olharam para Jesus e disseram: não, mas é aquele filhozinho da Maria lá, né? Aquele menino lá de Maria, de José, aquele casal simples, carpinteiro, aquela mulher muito simples, né? Com toda aquela história que ela engravidou lá antes do casamento, aquele rolo todo. Então, esse rapaz aí, como que esse rapaz aí que a gente sabe quem é, conhece, pode estar fazendo essas coisas todas aí? Não participou de nenhuma escola importante, não foi discípulo de Gamaliel, não foi discípulo de homens, dos grandes estudiosos da época, dos intelectuais. Como é que esse homem aí tem mais sabedoria, inclusive, que os intelectuais aí? Questiona, inclusive, as autoridades, questiona a sabedoria das autoridades. Quem é esse? Então, da admiração à decepção. Então, aqui, o Evangelho quer nos ensinar justamente isso, né? Que Jesus viveu essas duas realidades na sua vida, né? As pessoas que ficavam encantadas com Ele, mas aqueles que se decepcionavam com Ele. E porque aqueles que se encantavam com Jesus é porque estavam abertos para mudar de vida, para fazer uma revisão de vida, tomar uma decisão de conversão, de mudança de vida. Essas pessoas se encantavam com Jesus. Mas aqueles que estavam acomodados com seu tipo de vida medíocre, hipócrita, né, vida totalmente o contrário daquilo que a palavra de Deus ensinava, e às vezes até se apropriavam dos ensinamentos da palavra de Deus para se beneficiar, para defender os seus interesses, as suas regras, as suas leis, realmente assim, as suas preocupações. E essas pessoas com certeza não sentiam nenhum momento, nem um pouquinho de alegria, de satisfação em escutar Jesus. Porque a pregação de Jesus muitas vezes era direcionada a eles. Não muitas vezes, sempre. Era uma flecha que apontava e atingia sempre no alvo, né? Então essas pessoas se sentiam muito assim decepcionadas, até incomodadas, enraivecidas por aquilo que Jesus fazia e por aquilo que Jesus falava. Então, aqui o Evangelho nos mostra justamente essas duas realidades, de quem se encantava, se alegrava, se ficava fascinado por aquilo que Jesus propunha e também se propunha a viver o mesmo, mas tinha aqueles que não queriam nada com nada e, pelo contrário, queriam arrumar uma maneira de desautorizar, deslegitimar Jesus. Então, quem é esse? Quem é ele para falar isso para a gente? Quem é você? Como dizendo, se enxerga primeiro, né? Vai se enxergar. E esta era a forma que essas pessoas reagiam diante de Jesus. Mas o que é interessante,
E Jesus não se deixou intimidar por essas pessoas, mas também Jesus não se deixou ser encantado, se fascinar também por aqueles que acolhiam, que vibravam. Não, Jesus continuou a sua vida. Mesmo com aqueles que o acolheram, que encantavam, Jesus disse, muito bem, mas para vocês também tem exigências, tem ainda muito mais. Até mesmo os próprios discípulos, quando Jesus chama, todos eles respondem de forma positiva. E vai chegar um determinado momento da caminhada, que Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer, sim, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem abandonar? E aí Simão Pedro vai responder a Jesus, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então Jesus também provocou seus discípulos, dizendo, olha, se vocês quiserem deixar tudo, ir embora, voltar para trás, não tem problema, fiquem à vontade. Não se sintam presos a mim, não se prendam a mim. Então Jesus deixou bem claro para os discípulos que segui-lo é um processo diário, contínuo de renúncia, de sacrifício. E é isso. Se eu e você queremos seguir Jesus e achamos que vamos ter vida fácil, sai fora. Quem acha que vai seguir Jesus vai ter vida fácil, se arranca porque não vai ter. Porque se a vida não estava difícil, Jesus vai dar um jeito de dar dificuldade para nós. Porque Ele exige de nós o quê? Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Esse é o processo do caminho que nós precisamos fazer para seguir Jesus. Então que nós tenhamos essa disposição de todos os dias nos encantar também com os ensinamentos de Jesus, mas também ter a disposição de fazer, colocar em prática aquilo que Ele nos ensina, para que nós possamos assim nos converter e nos tornar aquilo que Ele espera de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Guararema Vale Litoral. A bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.